Cirurgia guiada sem retalho para todos os casos. Será que é possível? Quais indicações? Quais as não indicações? Entendeu? A galera entra na cirurgia guiada. Você quer fazer cirurgia guiada só porque é sem retalho? Entendeu? Ou sem corte? Primeiro, para começar, sem corte não é, né? Vamos ser bem sinceros, sem corte não é. Né? Deixa eu pegar aqui uma água. Sem retalho pode até ser, mas se você acha que se você está entrando na cirurgia, né, utilizar a técnica só por conta disso, cara, nem entra, bem sincero. É claro que existem inúmeras possibilidades da gente trabalhar sem retalho, tá? Ou, né, sem corte nunca é, mas sem retalho. Mas não quer dizer que isso tem que ser um pré-requisito para você entrar na cirurgia guiada, entendeu? A sua decisão de entrar na cirurgia guiada não é porque ela é sem corte, perdão, sem retalho, é porque você tem alguma dificuldade. Você tem alguma dificuldade no posicionamento do implante, né? Você tem uma dificuldade, muitas vezes, na captura de um provisório, você tem uma dificuldade na finalização protética, escolha de componente, escolha de transmucoso, entendeu? Melhor plataforma para determinada situação, enfim. Você tem que entrar na... Não falo nem mais cirurgia guiada, nem implantodontia guiada, por conta disso tudo, tá? Se você não tiver nenhuma dessas dificuldades, beleza, você não precisa fazer, tá? Agora, se você tem alguma dessas dificuldades que eu falei, você sim deve entrar na cirurgia guiada, tá? O único motivo que você não deve entrar na cirurgia guiada é achar que todos os seus casos serão sem retalho, tá? E eu vou mostrar para vocês que em algumas situações a gente sim usa, tá? Optando por sem retalho, tá? Mas em outras situações, obrigatoriamente, a gente precisa trabalhar com retalho, beleza? Tá? Então, só para contextualizar isso para vocês. Primeira coisa, quando a gente define cirurgia guiada, né, na verdade, é ou implantodontia guiada, é melhor falar assim, nada mais é do que o melhor posicionamento do implante baseado num planejamento reverso, né? Planejamento protético reverso. Não necessariamente esse implante, se tiver 2, 3, vão ficar paralelos entre si, tá? Que eu sei que muita gente que ainda procura fazer implantodontia quer fazer múltiplos, vou deixar paralelos entre si, tá? Mas não necessariamente eles precisam estar paralelos, eles precisam estar posicionados baseados no melhor planejamento reverso. E muitas vezes o paralelismo a gente não consegue, tá? Em algumas situações, claro, devido à disponibilidade óssea, melhor angulação do implante para pegar uma área de osso mais nativo, enfim, evitar muitas vezes uma elevação de seio maxilar, um desvio de nervo mandibular, enfim, tá? Então, de deixar claro, muita gente, eu quero fazer guiada para deixar mais paralelos os implantes. Com certeza, tá? Se eu puder deixar mais paralelos os implantes para que eu possa fazer uma prótese super, mega, né, previsível, beleza. Mas em algumas situações a gente não vai conseguir. Né? Eu não quero fazer enxerto, beleza. Muitas vezes você não vai fazer enxerto, você vai ter que optar muitas vezes por uma angulação do implante, não comprometendo prótese, tá? Mas muitas vezes você precisa fazer algumas angulações, tá? Então a cirurgia guiada é basicamente isso, implantodontia guiada, né? Quer dizer, né? Então, em quais situações que a gente obrigatoriamente precisa fazer retalho? Né? Primeira coisa, quando a gente pega um planejamento de cirurgia guiada, vou deixar uma foto aqui, mais fácil. Né? Vou abrir aqui, para a galera ver. Acho que fica mais fácil aqui essa imagem, conseguindo ver aí, né? Deixa eu ver, aumentar para a galera aqui. Beleza. Tá, vou deixar até esse implante pular daqui. Quando a gente pega uma imagem dessa, é uma imagem tomográfica, tá? Lembrando que isso é uma imagem tomográfica que vem de um centro de planejamento, não é uma imagem tomográfica que vem da radiologia, tá? Que você quer tá trabalhando. Normalmente os centros de planejamento enviam uma imagem tomográfica dessa, um corte de um software de planejamento, tá? E esse corte ele é projetado no implante ali, tá bom? Normalmente é dessa forma. Não vem de radiologia assim, tá? A não ser que a radiologia faça planejamento, tá bom?
Primeiramente, quando a gente... Eu, por exemplo, o que eu oriento? Assim, quando a gente vê uma tomografia, antes de fazer qualquer tipo de planejamento cirúrgico, né, eu acho que primeiro a gente, implantodontista, a gente tem que avaliar qual seria a abordagem que a gente teria naquele caso, né, que a gente olha uma tomografia, entendeu? Que vem lá as medidas, entendeu? Qual seria a abordagem naquele caso, e transferir esse tipo de abordagem para a implantodontia guiada, entendeu? Então, vamos supor, eu tenho esse caso, deixa eu aumentar aqui a imagem, mais fácil para a galera ver. Opa, tá. Se eu tenho um caso desse, um corte transversal que vem para mim, nesse caso, o que eu faço? Uma cirurgia convencional. Convencional, não estou falando guiada, não. Tá? Se eu não tenho nenhum planejamento, vou fazer a mão livre, normalmente eu vou fazer algum tipo de retalho. Né? Independente do que for. Faz um cortezinho ali, enfim, tanto faz. Tá? Não vou entrar nesse detalhe. Porque a gente tem uma região de pouca disponibilidade óssea para o acesso, um caso limite. Né? Trabalhando com implante slim aqui, né? Implante estreito, é um caso limite para trabalhar. Tá? Então, se a gente olha isso aqui, uma tomografia que vem a medida, a gente simplesmente imagina assim, eu tenho que fazer um retalho e tenho que fazer um acesso nessa região, de tal forma que eu não tenha desvio e não perca essa crista. Não é assim? Se não for, a gente pode corrigir, o pessoal do YouTube também. Tá? Você vai lá, faz um retalho e faz um approach aí, que se a gente observar a nossa imagem aqui, né, a gente tem uma crista aqui na região, né, uma região de curva de crista, e a gente sabe que isso aí de vez em quando escorrega, né, na hora que for fazer a fresagem. Então a gente tem que ter uma estratégia de fresagem, nesse caso, uma estratégia, de tal forma que, se for fazer a mão livre, não haja um desvio, né? Broca escorrega, é melhor falar assim. Se for a mão livre. Todo mundo já pegou um caso desse. Tá bom? Assim, aí, pensando dessa forma, aí você vai e migra para cirurgia guiada. Tá? Você vai lá, migra para cirurgia guiada, e vai falar assim, aí você vai lá, faz seu curso de credenciamento. Gente, deixar claro, todo mundo sabe que eu não sou contra credenciamento. Eu já dei credenciamento, eu dou credenciamento até hoje. Tá? Apesar de ser menos. Tá bom? Mas assim, todo mundo sabe que, tipo assim, quando o cara quer entrar na cirurgia guiada, muitas vezes ele quer evitar, não é evitar, ele quer diminuir passo operatório. Eu até concordo, tem que diminuir passo operatório, né? Muitas vezes você não vai fazer um retalho maior, né? Vai fazer a cirurgia somente utilizando a perfuração da broca, enfim. Mas isso não é o objetivo da cirurgia guiada, diminuir passo operatório. Entendeu? Não é o principal objetivo. O principal objetivo é botar o implante certinho lá na posição que facilita a sua reabilitação. Tá? A decisão de diminuir passo operatório vai muito da sua estratégia de cirúrgica, tá? Do que você tem de conhecimento de cirurgia. Tá? Basicamente dessa forma. Bom? Aí vem esse caso aqui. Isso aí você quer fazer sem retalho. Por que eu estou entrando falando sobre isso hoje? Cara, o que a gente mais está vendo aí, talvez outros colegas também estejam vendo, é que, cara, porra, eu tô fazendo, tá dando errado. Tem 2 semanas mesmo, uma colega. Mas, porra, Max, fiz, deu errado, nenhum implante travou, um implante saiu pela lingual. Falei, uai, tem coisa errada aí, tá? Tem coisa errada no planejamento? Muito difícil. Deixar claro isso. Cara, conheço a maioria dos planejadores da galera que faz, entendeu? Cara, a galera é foda. Entendeu? Eu não chego, se eu for começar a planejar, eu não chego nem aos pés desse pessoal. Entendeu? Mas a galera é muito foda. Todos, tá, gente? Sem exceção. Bom, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar 3 horas dando o nome de cada um. Tá? Então, assim, a galera é muito foda, a galera estuda, a galera entende. Normalmente a galera é implantodontista, é protesista, entendeu? Então a galera é muito foda para fazer isso. Tá? E se deu algum BO na cirurgia, cara,
afirmo com 99% de certeza que a falha não é no planejamento. A falha é na estratégia de cirúrgica. A falha é na execução. Entendeu? A falha é no planejamento prévio antes de enviar planejamento. Uai, Max, planejamento prévio antes de enviar planejamento? Quando você manda para o centro de planejamento, vocês têm que entender, gente, que o centro de planejamento, ele recebe exames, né, arquivos de vocês. Bom? E eles fazem todo o planejamento baseado naqueles arquivos. E a galera que planeja sabe muito bem o pepino que é. Às vezes chegam uns arquivos lá, né, redondinhos. Então, tudo é planejado baseado naqueles arquivos. Tá? Então, assim, como eu falei, 99% de certeza que a falha não é no planejamento, é na execução. Porra, Max, mas a cirurgia guiada não é precisa? Ela é, extremamente precisa. Tá? Mas para ela ter precisão, primeiro, você precisa ter atenção. Tá? Precisão máxima requer atenção máxima. Beleza? Quanto mais atenção você tem aos detalhes, mais preciso é o seu resultado. Tá? Completamente. Tá? E a cirurgia guiada ela exige muito mais atenção do que uma cirurgia convencional, por incrível que pareça. O pessoal fala assim, por incrível que pareça. Então a gente vê muito caso, desviou. Semana agora, desviou. 3 implantes, instalei o primeiro, deu BO, não travou. Nem fui para o segundo e terceiro, porque o primeiro já deu errado. Entendeu? Então, assim, isso é muito da estratégia de cirurgia, previamente à cirurgia. Tá? Então, quando a gente chega num planejamento desse, voltando ao assunto aqui, né, quando pega um caso desse, dificilmente a gente vai trabalhar sem retalho. Mas é o que é preconizado. Entendeu? É preconizado fazer sem retalho. Não, faz sem retalho. Né? Vai lá no curso, lá. Não, aqui, ó, tudo sem retalho. Eu vou mudar meus credenciamentos agora. Vou pegar o modelinho lá, fazer todo mundo levar cabo de bisturi. Entendeu? Para fazer retalho. E parece que esquece, é proibido. O cara faz cirurgia guiada, agora é proibido fazer sutura. Proibido usar fio 5.0. E não é, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Senão vocês vão levar a cirurgia guiada para outro patamar. Bem abaixo do que vocês procuram. Bom? Então, você tem um caso desse, de planejamento. Qual que é a estratégia num caso desse? Se você é a mão livre, você faria um retalho? É claro que eu estou colocando um caso muito limite, assim, casos e casos. Mas um caso desse deu errado. Tá? O colega foi fazer, deu errado. Tá? Eu não vou mostrar só o que dá certo. Isso aí deu errado porque o implante desviou. Entendeu? Mas desviou o implante ou desviou a fresagem? Desviou a fresagem. Você tem um osso de mandíbula. Vocês são implantodontistas. Eu vou deixar vocês falarem. Você tem um osso de mandíbula, né? Com uma cortical dessa espessura, com pouca medular. Entendeu? Tem como o implante desviar se você fez a fresagem correta? Não tem. Né? Por quê? Você tem duas corticais ali que tem pelo menos 1 milímetro, 1,5 milímetros. Por que eu sei que tem 1 milímetro, 1,5 milímetros? Porque meu de implante é de 2,9. Por isso que é importante entender o planejamento. E o planejamento não é só olhar o implante ali. Acaba o implante 2,9 ali. Tá, mas e aí? E o resto? Gente, sabia que para mim o implante Slim é o mais difícil que tem que fazer? Sabe por quê? Porque normalmente tem pouca disponibilidade óssea, caso limite. Tanto em espaço mesodistal quanto vestibulingual, vestíbulo palatino. Entendeu? Então, para mim, um dos mais difíceis, com maior indicação de guiada. Porque é esse que precisa de mais precisão possível. Eu já tenho pouco osso. Né? Pouquíssimo osso para colocar. Ainda tem o risco. Né? Então, desvia. Bom. Então, quando a gente pega um caso desse, a gente tem que ter uma estratégia. Né?
Primeira coisa é entender que há um risco muito grande. Eu acho que eu vou risco muito grande, eu vou botar aqui, ó. Se eu entrar com a minha broca aqui, no sentido, né, de Cristo, se eu tiver qualquer desvio do guia, minha broca sai aqui. Se você não fizer retalho, você não enxerga. Está entendendo o que eu estou falando? Então, um caso desse dá para fazer sem retalho? Não dá. Casos limites, casos onde você teria uma dificuldade de acesso à mão livre, é assim, vamos entender. Vou simplificar para vocês. Se eu tenho um rebordo cicatrizado, aquele platôzão de rebordo cicatrizado, qual que é a chance que eu tenho da minha broca desviar? A mão livre. Estou guiado. A mão livre. Qual que é a minha chance? Quase zero. Né? Vamos pegar aquele molarzão superior. Né? Qual que é a minha chance da minha broca desviar? Quase nenhuma. Né? Porque eu tenho um platô, fica fácil. Agora, eu pego um incisivo central, um 31. Entendeu? Que se vocês observarem a tomografia, é mais ou menos isso, né? Na região de 31. Dá para fazer sem retalho? Qual que é a minha chance da minha broca desviar? Onde eu tenho um rebordo desse. Né? Qual que é a minha chance? Muito grande. Então, a sua estratégia cirúrgica, eu não estou falando que é estratégia de fresagem, a sua estratégia cirúrgica de retalho, se você numa cirurgia convencional, você iria fazer algum tipo de retalho, na sua cirurgia guiada, muitas vezes você tem que manter. Tá? Porque justamente é o que vai te dar segurança ali. O guia pode desviar? Desvia. O guia é 100% preciso? Quem faz guiada aí? Você sabe que muitas vezes o guia bascula. E quando a gente começa a fazer guiada, logo no início, quando o cirurgião dentista começa a fazer guiada, cara, ele desenvolve uma patologia. É sério isso que eu vou falar. Tá? Isso a gente descobriu ao longo dos anos. Tá? Orientando o colega. Todo colega cirurgião dentista, quando começa a fazer cirurgia guiada, ele vai lá, faz o credenciamento, faz cirurgia guiada, ele desenvolve uma patologia. Essa patologia é chamada cegueira. Ele fica cego, tá? Porque ele só quer saber de olhar para o guia. Ele esquece que debaixo do guia tem gengiva e osso, entendeu? E ele esquece que na implantodontia, o que a gente aprende é olhar para o osso. É claro que a gente vai optar por não fazer muitos retalhos em casos, mas a gente tem que ter que ele está ali, ele não sumiu. A cirurgia guiada não faz assim, não, nunca mais eu vou olhar para o osso. Eu, de vez em quando, eu sinto falta. Eu olho e falo, eu vou abrir um retalho aqui só para olhar para a perfuração. Entendeu? Então é o seguinte, se você tem uma estratégia de uma forma, né? Agora eu tenho uma visita aqui, gente. Tá, vai chegar minha filha aqui, tem uma visita. Enfim, se eu tenho uma estratégia de uma forma, eu tenho que, teoricamente, transferir essa estratégia para a cirurgia. Tá? Então, se é um caso desse, eu tenho uma possibilidade de fazer um aplaneamento de crista, na guiada, eu obrigatoriamente também tenho que fazer um aplaneamento de crista. Aí foi que falaram aqui no Instagram. Ah, pode usar uma broca plana? Pode, claro que pode usar uma broca plana. Tá? Mas eu não tenho broca plana. Cara, tu tem goiva biarticulada, tu tem broca esférica, né, para regularizar rebordo. Tu tem qualquer coisa. O importante é fazer um platô. Entendeu? Justamente para evitar qualquer desvio nessa região. Vou botar uma setinha aqui que fica mais fácil. Né? Um desvio nessa região aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui. Pode. Gente, a minha filha que está aqui. Beleza? Quando eu vou falar. Então é o seguinte. Numa imagem dessa, né? Quando eu vou fazer uma fresagem, vocês estão enxergando aí, então, né? Deixa eu botar para cá. Mais fácil.
quando eu vou fazer uma fresagem, se meu guia está muito estável, eu até consigo romper essa região aqui, tá? Bem sincero para vocês, eu até consigo romper essa região, tá? Mas se meu guia não está estável, como é que a gente descobre isso? No checklist. Vai lá, faz o checklist, né? Testa o guia cirúrgico. Se ele tiver algum tipo de movimento que eventualmente vai ocorrer, cara, não dá para confiar somente fazendo cirurgia sem retalho num caso desse limite. Tu tem que fazer um retalho e olhar para o osso, tá? Para não acontecer o que aconteceu com o colega. Ó, deu BO, não tem jeito, perdeu, tá? Por implante não sair. Então, se por acaso ele está todo 100% estável, você pode até arriscar. Agora, se ele não está, você vê que existe uma báscula, e eventualmente existe, gente. Eu nunca peguei um guia 100% estável, bem sincero para vocês. Tá? Mas não é que essa falta de estabilidade comprometesse a cirurgia. Tá bom? Assim, um guia 100% estável, às vezes a gente não consegue. Tem uma série de variáveis que interferem na estabilidade do guia. Né? Extração imediata, qualidade da impressora, enfim, não vou entrar nesse detalhe, tem um monte de planejador e eu posso estar falando besteira. Né? Então, assim... Então, quando a gente faz um caso desse, a gente precisa obrigatoriamente fazer um planeamento dessa região. Entendeu? Para que eu tenha uma segurança quando eu entrar com a broca, eu ter toda a fresagem no movimento correta aqui, no sentido, seguindo o planejamento. Tá? O caso do colega que houve um desvio, o que aconteceu? Né? É claro que eu estou sendo bem grosseiro aqui no erro, né? Mas, assim, o guia movimenta. Essa anilha, ela não estava aqui. Essa aqui é uma projeção da anilha, mas ela não estava aqui. Ela poderia estar um pouquinho inclinada para vestibular. Gente, normalmente isso acontece. O maior índice de desvio, gente, sabia que é desvio? O ápice do implante fica para lingual ou para palatina? Sabia disso? O maior índice de desvio para lingual ou para palatina? Por que isso? Alguém pode me responder? Se não responder, eu vou dar 2 segundos. Né? A gente tem hora. Justamente porque, normalmente, quando se coloca o guia cirúrgico, existe uma tendência, quando se coloca o passador de fresa, esse passador de fresa fazer um movimento, um peso, né? Fazer um movimento. Meu passador de fresa está aqui em cima, né? E quando a gente coloca, a gente apoia, faz força, né? no passador de fresa e causa algum tipo de movimento desse guia cirúrgico. E normalmente esse guia cirúrgico ele movimenta para vestibular e normalmente a sua fresagem começa pela vestibular, assim, bem grosseiramente falando, né? E seu ápice vai sair pela lingual ou vai sair pela palatina, tá? E olha que engraçado, gente. Eu já vi muito caso, olha que louco isso, né? Já vi muito caso de prótese em dente anterior, superior, de ser planejado, por exemplo, parafusada, e colega fala assim, cara, eu planejei parafusada e ela virou cimentada, vendo os mesmos sendo guiada. Por quê? Justamente por conta disso. Guia movimenta, colega não se presta atenção, fresa, instala. Por isso que eu falei que desenvolve uma patologia logo de início, quando começa a fazer cirurgia guiada. O colega, essa patologia é a cegueira. Tá? Então, isso tem que prestar muita atenção. Então, assim, o caso, se a gente erra na fresagem, aí o que acontece? O cara está fazendo sem retalho. Totalmente sem retalho. Ele não está vendo a fresagem. A gente fez implante odontinho olhando para o osso, olhando a fresagem. O que me impede na cirurgia olhar para o osso e olhar para a fresagem? Cirurgia guiada é o melhor posicionamento do implante baseado no planejamento reverso. Em nenhum momento eu falei que é sem retalho, sem corte. Tá? E houve um desvio, realmente houve um desvio. Deixa eu botar o implante aqui. Né? E esse implante que era para sair aqui, né, no planejamento de um slim,
Olha o limite da parada. Né? Olha o limite da parada. Né? O implante que era para sair assim, sai assim. Né? Sai assim. E cai dentro de assoalho. Isso é caso real. Tá? Por quê? Porque resolve fazer sem retalho. Resolve fazer somente... Ah, não, o guia aqui está na posição, vai ser correto. Ô, Max, você está detonando a cirurgia guiada? Não, estou detonando a cirurgia guiada. Tá? Quem me conhece sabe que eu defendo com unhas e dentes. Entendeu? Só que toda técnica que você faz, existem as intercorrências. E o maior objetivo da gente, quando faz implantodontia guiada, é diminuir essas intercorrências. Porque as intercorrências sempre vão existir. Tá? O importante é você dominar as desvantagens da técnica. Eu falei isso outro dia. Dominar a vantagem é molezinha. Pô, sou foda, faço prótese bem pra caralho. Entendeu? Foda. Mas tem que dominar a desvantagem. E se desvia? Possibilidade de desviar. Entendeu? E se o torque fica alto? Entendeu? Isso é uma desvantagem. Então você tem que dominar isso para diminuir a margem de erro. Tá? Porque cirurgia guiada tem erro também. Tá bom? Só que o erro, normalmente, ele é de execução. Ele não é de planejamento. Tá? Porque eu sei que, porra... Gente, eu já ouvi muito isso. Eu não estou defendendo o centro de planejamento, assim, mas, assim, cara, eu já ouvi muito. Porra, meu implante não ficou legal. Acho que o planejamento não ficou legal. Entendeu? O planejamento veio errado. Não, velho. Se você discutir com o centro de planejamento o planejamento não está errado. A responsabilidade é sua. Ele simplesmente refinou o que você gostaria. Tá? Mas o planejamento normalmente está correto, foi o que você decidiu. Se o planejamento está correto, o implante saiu fora da posição, a execução não está correta. Tá? Então, assim, é parar e falar assim, cara, o que eu fiz de cagada, que o planejamento está certinho, o implante não ficou na posição, então eu fiz alguma cagada, e é comum fazer cagada. Né? A gente faz até hoje. Tá? Só que a gente diminui o número de cagadas que a gente faz, conhecendo as desvantagens e as limitações da técnica. Tá? Aí o implante saiu nessa posição. Entendeu? Então, quando eu pego um caso desse, gente, eu estou tendo um exemplo, que o pessoal aí foi o tema do início da aula, que é justamente, eu quero fazer tudo sem retalho. Não é por aí. Se você está entrando na cirurgia guiada, eu vou fazer cirurgia guiada, porque eu não quero fazer mais, quero diminuir o corte, quero não fazer mais, velho, nem entra. Fica onde você está. Você tem que entrar na cirurgia guiada, foi como eu falei. Porque você tem dificuldade no posicionamento, você tem dificuldade na prótese, entendeu? Eu sei que você não tem dificuldade no retalho, é aí que tá. Se você tem dificuldade no retalho, você não tem que fazer cirurgia guiada, você tem que aprender a fazer retalho. Se você tem dificuldade no implante, no posicionamento do implante, aí você tem que fazer implantodontia guiada. Se você tem dificuldade na prótese sobre implante, aí sim você tem que fazer implantodontia guiada. Mas eu sei que 99,9% de vocês não tem dificuldade em retalho. Que é a primeira coisa que a gente aprende. Na implantodontia. Né? Independente do tamanho da cirurgia. Então, retalho não é problema. Se você está entrando... Se você quer entrar na técnica de cirurgia guiada pensando em não fazer retalho, não resolve. Que isso não é uma dificuldade sua. Eu tenho certeza absoluta que não é. Você tem que entrar porque a dificuldade é o posicionamento, prótese, melhor plataforma, entendeu? Diminuir tempo cirúrgico, é por isso que você tem que entrar. Entendeu? É justamente por isso. Beleza?